Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem e eu desejo a vocês, boas-vindas para este quarto período. Estamos chegando no final do ano letivo e eu quero desde já parabenizar a garra, a dedicação, a persistência de vocês, porque mesmo em um ensino remoto, vocês estão se dedicando e estão aprendendo, né? Então, quero dizer para vocês que vocês não estão prevendo o futuro de vocês, mas com certeza vocês estão desenhando o futuro de vocês. Então, boas-vindas, desejo que vocês sejam bem-vindos, né, a esse quarto período e vamos iniciar um novo assunto, que é a termoquímica. E hoje nós vamos estudar os estados físicos e entalpia. O que é isso? Nós vamos aprender. Então, vocês podem fazer uma leitura complementar no livro didático nas páginas 53, 54 e 55. Então, vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula, né? Nós temos 3, mas são objetivos muito simples que com certeza vocês irão alcançar. Primeiro, é associar a variação de calor às mudanças dos estados físicos da matéria. O segundo, conhecer a finalidade da termoquímica. E o terceiro é identificar reações endotérmicas e exotérmicas, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguns desses termos que a gente acabou de mencionar. Então, para a gente iniciar a nossa aula, gente, eu trouxe aqui o ciclo da água, certo? Então, aqui nós temos, deixa eu só pegar uma canetinha aqui, ó, nós temos aqui o ciclo da água, né? Onde acontece uma evaporação, né? Que é onde eu tenho a água no estado líquido e essa água, ela evapora, mas ela também aqui ó, acontece também pela transpiração das árvores, né? Então, a água, ela vai evaporar, né? E quando ela está lá na atmosfera, né? Ela vai condensar, esse vapor de água condensa e se transforma em precipitações, se transforma em chuva, né? Essa água, ela retorna novamente para o solo, certo? Então, ó, para esse processo do ciclo da água acontecer, nós temos aqui uma fonte de energia, tá? Aqui essa fonte de energia, que é o sol, ok? Então, olha só, para acontecer uma evaporação, veja que a água está no estado líquido aqui. O que é necessário acontecer? É necessário que a água receba uma fonte de luz, não é? No momento que ela vai receber essa fonte de luz, acontece uma evaporação. As moléculas elas vão se desprender e elas vão evaporar, ok? Então perceba que aqui para acontecer a evaporação, a gente tem que ter uma absorção. O que é essa absorção? É o recebimento, é a receptividade. A gente tem que ter uma absorção de energia, ok? Já que quando, digamos que as moléculas estão aqui, bem separadinhas, né, no estado de vapor, então o que é que acontece com elas? Pela questão da pressão, da temperatura, elas vão se unir novamente. No momento que elas se unem novamente, elas vão precipitar, né? Vão se transformar de novo em líquido. Então, nesse momento, ó, o vapor transformou-se novamente em líquido. Então, aqui houve uma mudança de estado da matéria. Então, nesse momento aqui, ó, já acontece o contrário. Eu não estou mais absorvendo energia. Nesse momento, o que é que acontece? Acontece uma liberação de energia, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, esse ciclo da água, já para a gente poder contextualizar a questão da absorção e da liberação de energia. Vamos ver isso aqui de forma minuciosa. Olha só, aqui nós temos a mudança dos estados físicos da água de uma forma bem mais microscópica, certo?
Então, no estado sólido, né, as moléculas, elas se encontram muito compactadas, muito comprimidas, ok? No momento em que o sólido, né, passa para o estado líquido, o que é que acontece com as moléculas? Elas ficam mais desprendidas, ok? Mas para o sólido passar para o estado líquido, gente, foi necessário que houvesse alguma absorção de energia. Vocês concordam? Então, olha só. Veja que aqui as moléculas estão muito reunidas, certo? Então, o que seria necessário acontecer? Digamos que aqui eu tenho o gelo, tá certo? Então, para o gelo passar para o líquido, o que é necessário? É necessário que ele absorva calor, tá certo? Absorva calor, absorva energia. Imagina tu colocar uma pedrinha de gelo exposto ao sol, né? O que é que vai acontecer? Logo, logo ela vai se transformar em líquido. E se você deixar por muito tempo, o que é que vai acontecer? Você não vai ver mais esse líquido, essa água líquida. Por quê? Porque ela vai se transformar em gás, vai se transformar em vapor. Então, ó, perceba que nesse processo, gente, nesse processo aqui de sólido transformando-se em líquido e transformando-se em gás, ó, nesse processo aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma absorção de calor. Então, coloca isso na tua mente, ó. Que na mudança do estado físico da matéria, nesse processo, né, de fusão e de vaporização, a gente tem a absorção de calor. E já no inverso, vamos lá, eu tenho aqui o gás. Os gases, quando comprimidos ou a baixa temperaturas, o que é que eles vão tender, né? Qual vai ser a tendência deles? Vai ser de se transformar em líquido, que como o nome liquefação, posso também usar condensação. Então, ó, nesse momento que os gases se transformam em estado líquido, eu já não tenho uma absorção de calor, mas nesse momento o que é que vai acontecer? Essas moléculas elas vão gastar energia para estarem reunidas. Então, nesse momento eu não tenho uma absorção de calor, mas eu tenho uma liberação de calor. Os líquidos, as moléculas estão também um pouco desprendidas, então para elas se transformarem em sólido, o que é que deve acontecer? Elas também vão gastar energia para estarem mais reunidas. Então, nesse processo inverso de gás para líquido e para sólido, nós temos o que? Nós temos a liberação de calor, tá certo? Então, perceba que as moléculas, esse processo sempre vai acontecer na formação de moléculas. Ou elas vão liberar calor, ou elas vão absorver calor para poder formar uma molécula, tá bem? Então, olha só, aqui nós temos, ó, trouxe aqui uma reação orgânica, tá certo? Mas olha só, o que é que acontece aqui, ó? Essa molécula aqui, gente, ela é a molécula do metano, né? Que eu tenho CH4, ok? Então, digamos que esse metano, ele vai reagir com o cloro, tá bom? Isso aqui é só para a gente poder demonstrar. Olha só, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa ligação, ela vai ser quebrada, tá certo? Ela vai acontecer uma ruptura entre elas, ok? Então, aconteceu uma ruptura de ligações. E já aqui, já nos produtos, o que é que aconteceu? Esse cloro que ficou, né, sozinho, esse aqui também, ó, ficou 2 cloros, o que foi que aconteceu com eles? Um cloro se uniu com o carbono, então aqui, ó, não tenho a ruptura, mas eu tenho a formação, certo? Formação de ligações. E aqui também, ó, esse hidrogênio, né, que foi rompido com carbono, ele se uniu agora com outro cloro aqui dessa substância. Então, eu também tive uma formação, ok?
Então, perceba que nessa reação eu tive a quebra de ligações e tive a formação de ligações. Nesses processos aqui, pessoal, houve a liberação e a absorção de calor. Então, onde é que eu vejo isso, né? Como é que eu vou interpretar isso, ó? Nas rupturas de ligações, sempre há a absorção de energia. Por quê? Porque, olha só, imagina que ele está aqui estável, né? Então, para essa ligação ser quebrada, é necessário que ele receba energia. Só você pensar no gelo que vai se transformar em água líquida, certo? Porque, ó, a água sólida, né, que é o gelo, ela para se transformar em líquido, ela vai ter que receber energia do sol, digamos que seja do sol, certo? Então, essa reação aqui, ó, para ela também ser quebrada, ela tem que receber uma certa energia, que eu também posso chamar de calor. E já em uma formação, né, numa formação de ligações, então nesse caso ela vai ter que liberar energia. Por quê? Porque tanto uma molécula como a outra molécula, elas vão ter que fazer um esforço para poder se unir. Então, nesse caso, elas vão liberar energia, tá bem? Então, anota aí no teu caderno, ó, nas rupturas de ligações, a absorção de energia. Toda vida que uma molécula quando ela for quebrada, né, que ela seja quebrada, ela vai absorver energia para que ela seja quebrada, certo? A ligação de uma molécula. Já na formação de uma ligação, quando moléculas forem formadas, então a liberação de energia, tá certo? Então, faz essa anotação para que a gente consiga sintetizar mais esse conhecimento logo à frente. Então, olha só, eu tenho aqui a queima de uma vela, ok? E aqui eu tenho a água sendo fervida, certo? Então, aqui eu tenho dois fenômenos, eu posso dizer que está acontecendo duas transformações. Nessas duas transformações, eu tenho energia envolvida. Aí eu quero perguntar a vocês, nessa primeira transformação aqui, pessoal, eu tenho a liberação ou eu tenho a absorção de energia? Responda aí. Já nessa segunda situação, eu tenho uma liberação ou eu tenho uma absorção de energia, de calor? O que é que vocês me respondem? Então, olha só, na termoquímica, a gente está estudando termoquímica, a gente vai estudar os processos endotérmicos e exotérmicos. E isso que a gente está vendo e o que a gente acabou de ver no slide anterior tem tudo a ver com esses processos, tá certo? O que seria um processo endotérmico? Um processo endotérmico seria um processo em que a substância precisa absorver calor para poder a reação acontecer, né? Nesse caso, o que é que ia acontecer na absorção de calor, né? Ia acontecer uma ruptura ou uma formação de ligação? Vocês lembram? Na absorção de calor, o que é que acontece? Vamos voltar aqui no slide anterior, rapidinho, né? Ó. Na absorção de calor, acontece a ruptura de ligações. Vamos voltar para lá? Então, aqui, ó, na absorção de calor, eu tenho uma ruptura de ligação. Imagina que para a ligação quebrar, se romper, ela vai precisar de calor, certo? E já nos processos exotérmicos, olha só, exo, fora, então a liberação de calor. Nesse caso, quando há liberação de calor, sempre há a formação de ligações, tá certo? Nós podemos fazer essa associação. Agora a gente volta aqui para a figura, ó. No processo da queima da vela, a gente tem um processo endotérmico ou exotérmico.
há uma liberação de energia ou há uma absorção de energia? Quem respondeu exotérmico, que há uma liberação de energia, está correto, ok? E já no cozimento de um alimento, na fervura da água, ó, imagina aqui, ó, que eu tenho água líquida e essa água líquida, quando ela receber esse calor, ela vai se transformar em vapor, certo? Em gás. Então, olha só, ela está recebendo calor para que as ligações elas sejam quebradas, certo? As ligações aqui, ó, vão ser quebradas para ela se transformar em vapor de água, ok? Então, esse processo de recebimento de calor, de absorção de calor, eu vou chamar de quê? Vou chamar de processo endotérmico. Tá bem, galera? Então, só enfatizando novamente, ó. Na liberação de calor, nos fenômenos em que há liberação de calor, eu tenho processos exotérmicos e nos processos, nos fenômenos que há absorção de calor, eu tenho os processos endotérmicos. E aí a gente vai associar, ó. Quem for endotérmico, né? Ele acontece a absorção de calor e acontece ruptura de ligações. Nos processos exotérmicos, a liberação de calor e a formação de ligações. Deixa eu dar outra informaçãozinha para vocês. Nas equações químicas, todas as vezes que a gente tem processos endotérmicos, né, que é a absorção de calor, a gente associa com o sinal de mais. Endotérmico, recebeu energia. E já nos processos exotérmicos, a gente associa ao sinalzinho de menos. Então, mais é endotérmico, recebeu, e menos é exotérmico, liberou, ok? Passando adiante. Então, o que seria a termoquímica? Qual a finalidade da termoquímica, né? É estudar o calor envolvido nas reações químicas. Então, percebam que nesses dois últimos exemplos que a gente viu no slide anterior, a gente tinha a queima da vela, né? O que foi que aconteceu ali? Foi liberado calor. Já no cozimento de um alimento, então eu tenho uma absorção de calor. Então, isso ali são dois exemplos de reações químicas, onde a gente teve calor envolvido. Tanto pode ser liberado como pode ser absorvido. E para a gente poder trabalhar com a termoquímica, com esse calor, a gente utiliza um termo, que é o termo da entalpia. O que é isso aqui, entalpia? A gente vai representar ele pela letra H, tá certo? Entalpia, gente, ela é uma tradução, né? Digamos que é uma referência à palavra calor, certo? A palavra calor. Então, olha só, quando eu digo assim, vamos mediar a entalpia de uma reação química, então a gente vai considerar, a gente vai verificar o calor envolvido naquela reação química. Então, em inglês, né, calor é heat. Então, é utilizado o H por conta da palavra inglesa calor, né, que é o heat, ok? Então, o que é essa entalpia? Entalpia, ela é a energia absorvida ou liberada numa reação quando reagentes e produtos são comparados sobre a mesma pressão. Então, falou em entalpia, você associa a calor. O que é entalpia? O calor é a energia absorvida ou liberada numa reação química. Aí, pessoal, a gente, como falou aqui, ó, que são comparados, né? Reagentes e produtos, então a gente vai utilizar essa variação aqui, ó, ΔH. O que é o ΔH? É a variação de energia. Eu vou ponderar se a energia absorvida e liberada, qual das duas, né, foi mais absorvida, se foi mais absorvido calor, se foi liberado mais calor, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa variação de entalpia, o ΔH, ok? E qual é a unidade de medida para entalpia, para energia, para calor, né? A gente vai utilizar o joule ou quilojoule, tá certo? Então, o joule ele é a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades.
Só que nós vamos poder também utilizar, gente, o quilojoule, né? Que é uma unidade 1000 vezes maior que o joule, tá certo? Então, nós podemos utilizar o joule. Na verdade, nós vamos ver as equações químicas, né? O calor, a unidade do calor sendo representada pelo joule, ou então pelo quilojoule. Tem outra unidade também que ela pode ser associada, que é a caloria, né? Uma caloria equivale a quantos joules, né? A 4,18 joules, tá certo? Só que a caloria, ela não é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Ela é mais uma unidade, assim, utilizada no nosso dia a dia mesmo, né? Quando para indicar a energia, né, o valor calórico de um alimento, tá certo? Mas o que prevalece mesmo no sistema internacional é o joule, tá certo? Ou o quilojoule, tá bem? Que é só uma sistematização aí dessa unidade, tá bom? Então, seguindo aqui, eu quero apresentar para vocês as equações termoquímicas. Veja que nessa aula a gente só está vendo mais termos, tá certo? Então, hoje a gente está vendo esses termos e aqui eu quero apresentar para vocês como é uma equação termoquímica. Olha só, aqui eu tenho, gente, uma reação de combustão do metano. O metano, ele é um gás e aqui ele está sendo queimado, ó. O metano com oxigênio vai gerar o quê? Numa reação de combustão? CO2 e água. Sempre numa reação completa acontece isso. Logo à frente, você vai ver, ó, ΔH. Quem é ΔH? É a variação de entalpia. E aqui tem, ó, menos 890,4 kJ por mol. O que quer dizer isso? Lembra que o menos equivale a quê? Endo ou exo? Acertou quem falou exo. Então, ó, isso aqui está dizendo que essa reação, ao acontecer, ela está liberando 890,4 kJ. A cada mol. Digamos que aqui tivesse 5 mols, né? Então, a gente poderia multiplicar isso aqui, ó, por 5. Por quê? Porque seria por mol, tá bem? Então, olha só. Então, aqui eu mostro para vocês as equações termoquímicas. O que é uma equação termoquímica? É onde eu tenho a reação e logo à frente aparece a variação de entalpia dessa reação química, tá bem? Então, eu poderia dizer que essa equação química, ela seria endo ou exo, já respondemos, né? Ela vai ser uma reação exotérmica. Toda reação de combustão, ela é exotérmica, porque ela vai liberar calor, tá bem? Vamos ver agora essa outra equação, ó. Eu tenho aqui o óxido de ferro, certo? Que unindo-se ao carbono, vai gerar o ferro e o CO, tá certo? O monóxido de carbono. Aqui, gente, ó, imagina que você tem uma pedra, certo? E ela precisa se fundir, ok? Então, a pedra que eu falo é no estado sólido, né? Então, ela precisa se fundir, se transformar em aquoso, em líquido. Então, nesse caso, vai absorver ou vai liberar energia? Aí a gente olha aqui para frente, ó, tem um ΔH, a variação de calor dessa equação é mais 490 kJ por mol. O que quer dizer esse mais? Quer dizer que ela absorveu energia. Se ela absorveu, ela é o quê? Ela é endo, ou seja, ela é uma reação endotérmica. Para ela acontecer, ela precisou receber energia, tá bem? Então, olha só, nós temos aqui uma reação endotérmica. Então, isso aqui, gente, são as equações termoquímicas. Qual a diferença de uma equação termoquímica para uma reação? É porque na equação termoquímica, ela sempre vai apresentar a quantidade de calor envolvida nessa reação química, tá bem? E é simples assim. Olhou para o sinal aqui, ó, você já sabe. Se for menos, exotérmica, liberou calor. Se for mais, é endotérmica, ela absorveu calor. Só que não é sempre que ela vem tão simples assim, tá certo? Ó,
Perceba aqui, ó, no ferro, o que é que acontece? Cadê o calor daqui, ó, né? Ela pode vir envolvida aqui, ó. Veja, ó. Aqui eu tenho os reagentes, e aqui eu tenho os produtos, tá certo? Onde é que tá a energia fornecida? Tá lá nos reagentes. Então, se os reagentes receber o calor, então isso quer dizer que ela vai ser o quê? Endotérmica, tá bem? Já em outra situação, ó, eu tenho aqui o metano, certo? Metano mais oxigênio. Onde é que está o calor, ó? Veja aqui, ó. Eu tenho os reagentes, preste bem atenção aqui, reagentes, e depois da seta eu tenho os produtos. Onde é que está o calor? Ele está lá nos produtos. Então, se o calor, né, o sinalzinho de que é demais, se ele foi adicionado aos produtos, isso quer dizer que a reação aconteceu e que no final eu tenho produtos mais calor. Então, esse calor vai ser o quê? Vai ser liberado. Se vai ser liberado, ela vai ser, sinalzinho aqui, ó, só coloca o sinalzinho de menos e traz o valor do calor para cá, 890,4. Tá certo? Isso aqui é só para mim demonstrar para vocês como funciona, né, a identificação de uma equação química, se ela vai ser endotérmica ou exotérmica, tá certo? Pode aparecer dessa forma bem simples, que aí você só olha para o final e vê o sinal, e pode aparecer dessa forma aqui, onde o calor vem nos reagentes ou nos produtos. Se ele estiver lá nos reagentes, adicionado, vai ser reação endotérmica. Se ele estiver lá nos produtos, também, ó, adicionado, ele vai ser uma reação exotérmica, tá bem? Porque esse calor, ele tá lá nos produtos e ele vai ser liberado. Então, eu quero perguntar a vocês se vocês alcançaram os objetivos dessa aula. Lembra quais eram os objetivos? Primeiro, associar a variação de calor às mudanças dos estados físicos, né? Ó, nesse processo aqui, a gente tem o que, gente? As moléculas estão se desprendendo. Então, para elas se desprenderem, tem que acontecer uma absorção de calor. Então, eu posso dizer que isso aqui são processos o quê? Na absorção? Processos endotérmicos, né? E já no sentido inverso, né? Que as moléculas vão ter que se unir mais até chegar aqui no sólido. Então, para isso acontecer, elas precisam liberar energia, elas vão ter que fazer um esforço tremendo para poder liberar, para poder se unir. Então, elas vão gastar energia, vão liberar energia, e esse processo aqui ele é chamado de processo Opa, tô só escorregando aqui. Processo exotérmico, ok? E o segundo, qual era o nosso segundo objetivo? Conhecer a finalidade da termoquímica. Qual a finalidade da termoquímica? Estudar o calor envolvido nas reações químicas, ok? E lembra também do termo entalpia, que nós vimos, tá certo? Que é representado pelo H, que é heat, né? Heat. Que é o símbolo do calor, né? A abreviação de calor. E também lembra da unidade de calor, que é o joule ou o quilojoule, tá bem? E por fim, a gente tem o terceiro objetivo, que é identificar reações endotérmicas e exotérmicas, né? Então, ó, viu essa primeira equação química? Olha lá para o final. Quem é a variação de calor dele? Menos 890. Se é menos, eu já sei que é exo. Por quê? Porque liberou energia, né? E se for aqui mais, eu já sei que é endo. Por quê? Porque absorveu energia, tá certo? Então, as observações que eu deixo para vocês é pedir que vocês realizem a atividade que está no formulário, dizer a vocês que estou à disposição para qualquer dúvida e deixar um grande abraço e até a próxima aula. Beijão, gente!